Mateus 13, nós vamos ler 3 versículos de Mateus 13, 44, 45 e 46. Mateus 13, 44, 45 e 46. Queremos agradecer, a presença dos nossos visitantes. Está nos visitando a Carolina, filho do irmão Otiniel, irmã Marília Cabral. Deus abençoe a vida da Carolina. Seja bem-vinda, Carolina, em nome de Jesus. Também a vizinha do Júnior. Esqueci o nome da vizinha do Júnior, Daiana? Oi? Janaína. Seja bem-vindo, Janaína, em nome de Jesus, tá? Volte sempre. Mateus 13, 44, 46. Vamos, irmãos, pôr de pé. A parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Amém? E também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém. Oremos. Soberano eterno Deus, fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, ela não volta vazia, porque o Teu Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus, é o dínamo de Deus. E eu creio que nesta noite, esta palavra poderosa, ela vai falar aos nossos corações. Fale, Senhor Deus, aos nossos corações. Se há aqui nesta noite, ó Pai, ainda alguém que ainda não te conhece, que ainda não tomou a decisão em receber o Teu Filho Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que esta noite seja uma noite de salvação, uma noite em que vidas possam tomar uma decisão mais importante, que é aceitar Jesus em seus corações. Fale aos nossos corações, ó Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, meus irmãos. Irmãos, Mateus 13, irmãos, do versículo 44 ao 46, Jesus ele estava pregando e ele gostava sempre de pregar por parábolas. E aqui ele prega e ele fala sobre o tesouro escondido e a pérola preciosa. Mas embaixo, a partir do versículo 47, nós vamos ver Jesus também falar sobre a rede e os peixes. A rede que pega todo tipo de peixe no mar. Mas essa noite queremos ficar nesses dois tópicos, O tesouro escondido e também a pérola preciosa. Irmãos, o tema da mensagem desta noite, uma pérola de grande valor. Uma pérola de grande valor é o tema da mensagem desta noite. No tempo de Cristo, irmãos, pérolas era de grande valor. No tempo em que Cristo Jesus viveu, tinha muitas pérolas de grande valor. E o Senhor Jesus, vendo as pérolas de grande valor, ele pegou em parábolas. E aqui o Senhor Jesus, ele prega aos seus discípulos e uma grande multidão que o seguia, e ele fala sobre esta pérola de grande valor e este tesouro também escondido em um campo, em um sítio. Os antigos, irmãos, escondiam seu tesouro debaixo da terra. Sabia, irmãos, fazendo pesquisa, eu descobri que muitas pessoas antigas, talvez não é do nosso século 20 nem século 21, mas talvez, pessoas que viveram na época de Jesus, escondiam também o seu tesouro debaixo da terra, porque debaixo da terra nenhum olho vê, um tesouro escondido debaixo da terra. E os antigos que viviam na época de Jesus, eles escondiam o seu tesouro debaixo da terra. E foram muitos tesouros, irmãos, até o dia de hoje. Muitos tesouros foram encontrados debaixo da terra. Os irmãos já ouviram falar sobre a arqueologia?
a arqueologia, ela pega um território, um pedaço grande de terra, e ali começa a cavar, e descobre às vezes tesouros ali, que foram escondidos debaixo da terra. E em Israel, irmãos, a arqueologia, ela tem feito muitas descobertas, e foi feita uma descoberta também, irmãos, pela arqueologia, uma descoberta que, essa descoberta, ela faz aumentar a minha fé, e a fé dos irmãos, é que no Monte Ararat, lá na Turquia, arqueólogos descobriram destroços, pedaços de madeira da Arca de Noé. E a arqueologia sempre trabalhou, cavando a terra para descobrir algo de precioso. E naquela época, irmãos, os antigos que viveram na época de Cristo, eles escondiam o seu tesouro na terra. Irmãos, esta noite queremos falar neste tema, uma pérola de grande valor. Quem é esta pérola de grande valor? É Jesus. Jesus é uma pérola de grande valor. Jesus é um tesouro de grande valor. Alguns intérpretes bíblicos compreendem que aqui a pérola de grande valor na parábola é a igreja ou Israel, e que Cristo seria o homem que compra a pérola. Alguns intérpretes da Bíblia eles acham que a pérola e o tesouro escondido é a igreja de Jesus e Israel, ou Israel. E o homem que sai a procurar a pedra é Jesus. Mas, irmãos, eu não concordo com essa interpretação bíblica. Eu não concordo assim. A interpretação correta, que eu concordo, que eu creio que é assim, é que esta pérola preciosa e este tesouro escondido de grande valor é Jesus, o nosso Salvador. Eu não creio, irmãos, que a pérola preciosa e o tesouro de grande valor é Israel ou a igreja. E o homem que sai a procurar a pérola preciosa e o tesouro de grande valor é Jesus. Não. Eu creio que a pérola preciosa e o tesouro de grande valor é Jesus, o nosso Salvador, aquele que morreu e ressuscitou. E em Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21, o texto diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, e o ladrão mina e rouba, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e o ladrão não mina nem rouba, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então a interpretação certa deste texto é que Jesus é o tesouro que está no céu de grande valor. Jesus é a pérola preciosa. E o texto diz, irmãos, que este homem, ele foi em um campo, achou um tesouro de grande valor. Ele escavou num campo, aquele campo, encontrou o tesouro, e foi e vendeu tudo quanto ele tinha, esse homem, e ele foi e comprou aquele campo, porque ele encontrou um tesouro de grande valor. Também, irmãos, essa pérola preciosa diz que um homem, ele foi e vendeu tudo quanto ele tinha e comprou essa pérola preciosa, e essa pérola preciosa é Jesus, o Filho de Deus. Irmãos, esta noite nós queremos falar em alguns tópicos, nesta noite. E Jesus, irmãos, ele é este tesouro de grande valor, Jesus é esta pérola preciosa de grande valor. Muitos homens que viveram antes de Cristo e depois de Cristo encontraram este tesouro. Quando Eliseu, irmãos, encontrou este tesouro de grande valor, Elias, irmãos, Elias convida Eliseu para ser o seu sucessor, e Eliseu, ele acompanha Elias, ele era o sucessor de Elias, ele foi o sucessor de Elias, e Eliseu, ele estava com 12 juntas de boi arando terra, e quando Elias chamou Eliseu lhe pegou aquele arado de madeira, ele fez uma fogueira, matou os bois e comeu o boi, e deu os bois também para
aquelas pessoas que estavam ali com ele comer do boi, porque Eliseu tinha encontrado um tesouro de grande valor, e ele foi e acabou com tudo que ele tinha e seguiu o mestre Deus, seguiu a Deus, seguiu Elias e obedeceu ao Senhor Deus e ouviu o chamado de Deus. E Eliseu, irmãos, ele foi um grande profeta, sucessor de Elias, aquele grande homem de Deus que foi usado poderosamente antes de Cristo. Também, irmãos, depois de Cristo, irmãos, muitos homens que encontraram este tesouro de grande valor, Eliseu encontrou, Elias encontrou, e eles deixaram tudo e seguiram o mestre, seguiram a Deus, obedeceram a Deus e seguiram o chamado de Deus, ouviram o chamado de Deus e profetizaram antes de Cristo. Mas também, irmãos, depois de Cristo, há muitos homens que eles deixaram tudo e seguiram Jesus, porque encontraram um tesouro de grande valor, encontraram uma pérola preciosa, e eles deixaram tudo para seguir Jesus. Em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus, ele manda os seus 12 discípulos pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel, e eles foram pregar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles não levaram nem 2 sandálias, nem túnica, nem 2 túnicas, nem 2 capas, nem ouro, nem prata, e eles levaram apenas a roupa do corpo e saíram pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes, irmãos, quando o Senhor Jesus chamou os seus 12 discípulos, Pedro, Tiago e João, eles estavam pescando, e quando o Senhor Jesus os chamou, e o Senhor Jesus disse para Pedro, Tiago e João: até o dia de hoje vocês são pescadores de peixe, mas eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles encontraram o bom tesouro, o precioso tesouro, a pérola preciosa, Jesus, e eles deixaram tudo e seguiram o mestre Jesus. E aqueles 12 homens, 12 discípulos do Senhor Jesus, eles deixaram tudo, irmãos. Lucas deixou o seu consultório e seguiu Jesus. Mateus deixou o seu bom emprego, era um funcionário público e seguiu a Jesus, porque eles entendiam, irmãos, em seus corações, que o tesouro que permanece, o tesouro que a prata e a ferrugem não vai consumir, o ladrão não vai minar nem roubar, é Jesus. E às vezes, irmãos, aqui na terra, irmão, nós ficamos tão preocupados com comprar, com vender, com construir casa, com comprar sítio, e às vezes nós ficamos tão preocupados com aquilo que perece, com tudo aquilo que vai perecer. Sabia, meus irmãos? Tudo que existe aqui neste mundo um dia vai ser destruído com fogo. Nos dias de Noé, o mundo foi destruído pelo dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, e toda a raça humana morreu, só se salvou 8 almas: Noé, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, a sua esposa e as suas 3 noras, que se salvou 8 almas, e todos foram destruídos no dilúvio, todos morreram. E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Senhor Jesus, na volta do Senhor Jesus. Este mundo vai ser destruído com fogo. E quando em Mateus capítulo 6, versículo 19, 20 e 21, o texto diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e o ladrão mina e rouba, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, e o ladrão não mina nem rouba, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Aonde você está juntando o tesouro? O meu tesouro é Jesus. A pérola preciosa que eu tenho de grande valor é Jesus, irmãos. Para mim, irmãos, este mundo nada tem maior valor do que Jesus. A Bíblia fala sobre um jovem em Lucas capítulo 18, versículo 18 ao versículo 30, o jovem rico. E aquele jovem, irmãos, ele teve uma oportunidade única. E aquele jovem, ele
disse para Jesus, o mestre Jesus: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse para o jovem rico: sabe os mandamentos: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E aquele jovem, ele disse: Senhor, todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade, desde criança, tudo isso eu conheço, Senhor. Mas Jesus, olhando para aquele jovem rico, ele disse: ainda falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, depois vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. E diz o texto em Lucas capítulo 18, do versículo 18 ao versículo 30, que aquele jovem, ele se entristeceu, ficou cabisbaixo, e ele foi para longe de Jesus. Aquele jovem, ele tinha uma única oportunidade, talvez a única oportunidade da sua vida. Talvez ele não teria mais oportunidade de estar com Jesus, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque a oportunidade ela passa, a oportunidade ela acaba. Muitas pessoas dizem assim: eu vou aceitar Jesus ainda, deixa eu curtir um pouco a vida. E as mortes, irmãos, a morte, às vezes ela bate na porta da nossa casa, e quando a nossa senha ela chega, porque um dia a nossa senha vai chegar, nós estamos em uma grande fila, e cada um de nós temos uma senha, e a fila da morte é uma grande fila, cada um tem uma senha. E quando essa senha, a nossa senha, o Senhor Deus fizer chamada da nossa senha, nós vamos partir para a eternidade. Partir para a eternidade. E partir para a eternidade com Jesus, irmãos, é morar no céu eternamente. Mas partir para a eternidade sem Jesus, irmãos, é viver eternamente num lugar de tormento eterno, num lugar de condenação eterna, num lugar que não foi preparado para homens, mas foi preparado para o diabo, os seus anjos, para a morte, o inferno. Não foi preparado para homens. E, irmãos, o jovem rico, quando o jovem rico, Jesus disse para ele: vai, vende tudo quanto tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Diz Lucas capítulo 18 que aquele jovem rico, ele ficou cabisbaixo, ele foi para longe de Jesus e sem salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Muitas pessoas estão dando mais valor à comida que perece do que à comida que permanece. A comida que perece, irmãos, é aquilo que nós comemos todos os dias. No café da manhã, a primeira refeição é o café, depois o almoço às 11 horas, às 3 horas da tarde um café novamente, e às 6 horas da noite o jantar. Essa comida ela perece, mas a comida que permanece é a palavra de Deus, e Jesus é esta comida que permanece, que não vai perecer. Ele é uma pérola preciosa que está no céu. Ele é um tesouro de grande valor que está nos céus. O Senhor Jesus é este tesouro. Jesus é esta pérola preciosa de grande valor. E quem encontra Jesus encontra este tesouro. Os discípulos encontraram este tesouro, e eles deixaram tudo e seguiram o Mestre Jesus. Também, irmãos, a Bíblia fala sobre um homem, eu gosto muito de ler a respeito deste homem, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele encontrou o tesouro de grande valor, a pérola preciosa que é Jesus no caminho de Damasco. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Quando Estevão foi morto, o apóstolo Paulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Quando os cristãos eram presos, era o apóstolo Paulo que prendia os cristãos, ele perseguia a igreja do Senhor Jesus. Mas quando lá o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, ele encontra com o Senhor Deus, e ele cai do seu cavalo e fica cego por 3 dias, e Ananias vai à casa do apóstolo Paulo e ora por ele, e ele agora recebe a visão novamente. O apóstolo Paulo, irmãos, ele deixa de ser um perseguidor da igreja, e ele passa a ser perseguido por amor ao evangelho. Ele encontrou a pérola preciosa, o apóstolo Paulo. E nesta noite, irmão, nós queremos falar, irmãos, quem encontra esta pérola, ou quem encontra este tesouro de grande valor, encontra
Primeiro, perdão. 1 João capítulo 1, versículo 9, eu peço a Lorena que coloque esse versículo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Quem encontra esta pérola preciosa e quem encontra este tesouro de grande valor, encontra o perdão. Perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta pérola preciosa, este tesouro de grande valor, Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo homem que se aproxima de Jesus, que se arrepende dos seus pecados e se converte ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus, Ele perdoa todos os pecados, porque Ele veio a este mundo buscar e salvar todos que se haviam perdidos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Quem encontra Jesus, quem encontra este tesouro escondido, esta pérola de grande valor, e aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e tome a decisão mais importante da vida. Se você nesta noite, visitante, se você tomou a decisão mais importante da sua vida nesta noite, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele perdoa o pecado confessado. Quando você confessa os seus pecados, quando você se arrepende, quando você se converte ao Evangelho, os seus pecados são perdoados e o seu nome é escrito no livro da vida. E só Jesus, Ele pode perdoar pecados, porque só Ele morreu numa cruz, morreu ao lado de 2 ladrões, pagou um alto preço por minha, por sua vida, pela vida de todos aqui. Jesus pagou um alto preço e Ele morreu em uma sexta-feira e ressuscitou no domingo. Quem encontra, irmãos, esta pérola ou este tesouro de grande valor, encontra também morada no céu. João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3, o Senhor Jesus, Ele disse: eu vou para o Pai, vos preparar morada, e quando eu for, eu vos levarei para mim mesmo. E Ele está preparando morada. João capítulo 14, versículo 1 ao 3, o Senhor Jesus, Ele disse: eu vou para o Pai, e vou vos preparar morada. E Ele está no céu preparando morada para todo aquele que encontrar este tesouro de grande valor. Muitas pessoas não estão encontrando este tesouro de grande valor, sabe por quê? Porque muitas pessoas estão aqui neste mundo, estão vivendo aqui neste mundo, estão dando mais valor. Tudo que perece aqui neste mundo, tudo vai perecer. O dinheiro, ele vai perecer, o dinheiro não vai subir para o céu. Quando um grande empresário que tem bilhões no banco, quando um grande empresário que tem bilhões no banco, ele morre, os filhos não deixam aí nem $1 dentro do caixão, nenhum, fica tudo lá no banco. E um dia tudo que existe aqui neste mundo, dinheiro, fazendas, prédios, indústria, pérolas preciosas que há neste mundo, o ouro que é neste mundo, tudo vai um dia perecer. Mas o tesouro que está no céu, o meu tesouro está no céu, o tesouro da igreja está no céu, a pérola preciosa que um dia eu encontrei quando eu tinha 9 anos de idade, eu encontrei esta pérola preciosa, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, o meu nome foi escrito no livro da vida, e esta pérola preciosa, Jesus escreveu o meu nome no livro da vida, escreveu o nome dos irmãos no livro da vida, e um dia eu vou encontrar com o meu tesouro no céu, Senhor Jesus, com a pérola preciosa, com a minha pérola preciosa, vou encontrar no céu um dia com o meu Senhor Jesus. Porque, irmãos, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Muitas pessoas querem ficar ricas
são milionárias e querem ficar bilionárias. E depois, quando fica bilionárias, elas querem adquirir muitos bilhões. Bill Gates, ele tem, eu creio, uns 100 bilhões, ou quase isso, né? Bill Gates. E agora ele vai separar da sua esposa, está pensando em separar dela, e ela está entrando na justiça, por causa dos bens, por causa da riqueza, por causa dos dólares. É muito dólar, é muito dinheiro, muito dólar, e está entrando na justiça. E o que adianta o homem ganhar o mundo todo? Tem pessoas que querem ganhar o mundo todo. Tem pessoas aqui no Brasil que são riquíssimas, bilionárias, e elas querem ganhar ainda cada dia mais e mais dinheiro. Mas o que adianta o homem ganhar tudo, o mundo todo, e perder a sua alma? Irmãos, a minha morada está no céu, o meu tesouro está no céu. Eu creio que a morada dos irmãos também foi preparada pelo Senhor Jesus nos céus. Irmãos, e nós temos que nos preparar aqui na terra para um dia encontrar com o Senhor Jesus. Quem encontra esta pérola e quem encontra este tesouro de grande valor também encontra salvação. Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo Jesus é a solução para este mundo. Cristo Jesus é a única esperança para este mundo. Cristo Jesus, irmãos, Ele é o único que pode salvar o homem da condenação eterna, da morte eterna, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem, e o Senhor Jesus é o único intercessor. Entre Deus está no céu, o homem está na terra. Este mediador é Jesus. Este intercessor entre Deus e o homem é o Senhor Jesus. Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo agora, neste momento, exato momento, 10:09, o Senhor Jesus está nos céus, intercedendo por sua vida. Eu creio que aqui nesta noite há alguns visitantes que ainda não têm o seu nome escrito no livro da vida, e o Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz para te dar a vida eterna, salvação eterna. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e o Senhor Jesus, Ele morreu numa cruz para te dar vida e vida em abundância. João 10, versículo 10, está escrito que o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. O ladrão é o diabo. E a parte B de João 10, versículo 10, está escrito que eu vim, Jesus está dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, salvação, vida eterna. E nesta noite o Senhor Jesus, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Nesta noite você pode encontrar um tesouro de grande valor. Nesta noite você pode encontrar também, ou comprar esta pérola de grande valor. Comprar esta pérola. E esta pérola de grande valor é Jesus. Este tesouro de grande valor é Jesus. E nesta noite o Senhor Jesus, este tesouro de grande valor, Ele quer entrar no seu coração. E Ele quer entrar no seu coração, assim como Ele entrou no meu, assim como Ele entrou no coração dos irmãos. O Senhor Jesus, Ele quer entrar no seu coração e quer escrever o seu nome no livro da vida nesta noite. A Bíblia diz, irmãos, que no céu não entra pecado. No céu não entra pecado. Nenhum pecado vai entrar no céu, mas no céu entra o pecador arrependido. O pecador que se arrependeu dos seus pecados, confessou os seus pecados ao Senhor, creu no Senhor Jesus, arrependeu dos seus pecados, se converteu. No céu entra aquele que creu no Senhor Jesus e se arrependeu dos seus pecados. O seu nome automaticamente vai ser escrito no livro da vida, no momento em que você aceita Jesus, porque a salvação, ela é um ato. O homem, ele aceita Jesus, seu nome é escrito no livro da vida. Quando eu aceitei Jesus, o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu aceitei Jesus muito novo, com 9 anos de idade eu aceitei Jesus, e com 9 anos de idade eu fui batizado. Irmãos, e que alegria foi para mim,
quando eu fui batizado. Quando eu entrei nas águas, irmãos, e ali o pastor Heitor Antônia da Silva, ele me batizou. Foi algo tão, irmãos, foi muita felicidade, foi muita alegria no meu coração, porque eu estava sendo batizado, e naquele dia ali, criança, eu estava dizendo assim para o Senhor: Senhor, eu quero, enquanto viver, dar testemunho. Enquanto viver, Senhor, eu quero te honrar, eu quero te obedecer. Enquanto viver, Senhor, eu quero, Senhor, te amar. Enquanto viver, Senhor, eu quero ser um servo fiel ao Senhor. Eu me lembro, criança, sendo batizado. Antes do batismo ali, as crianças se reúnem numa sala, era na segunda igreja batista, e eu estava pensando em Deus: eu quero ser fiel ao meu Deus. Talvez esta noite alguém que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus. João capítulo 14, versículo 6 está escrito: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só o Senhor Jesus, quem encontra a pérola preciosa que é Jesus, quem encontra o tesouro de grande valor que é Jesus, encontra a salvação. Alguém aqui nesta noite que ainda não fez um encontro com o Senhor Jesus e deseja nesta noite receber Jesus em seu coração?